Novamente, boa noite a todos e todas. Esse é um momento de abertura da nossa conferência. Estamos todos aqui para ouvir a palestra de Fred Didier, mas eu tenho que fazer algumas colocações iniciais. Em primeiro lugar, saudar todos que estão aqui. Muito obrigado, sobretudo os colegas que vieram de fora da Bahia, de fora de Salvador. Como disse Felipe Santa Cruz, deixaram seus afazeres, suas famílias para estar aqui conosco. Então, muito obrigado a todas as advogadas e a todos os advogados de fora da Bahia e da Bahia. E muito obrigado a todas as autoridades que estão abrilhantando essa seleta mesa, essa mesa extraordinária, com tantas instituições parceiras da advocacia que fazem dessa noite uma noite muito especial. Eu quero falar umas coisas muito rápidas mesmo, deixar para fazer algumas observações conclusivas no encerramento. Hoje, apenas para abrir, eu queria dizer que o tema central da nossa conferência é desafios da valorização da advocacia, porque as advogadas e advogados nunca foram tão importantes, gente, nunca foram tão importantes. Eu penso que hoje, o momento que a gente vive no Brasil, é de uma importância ímpar o que a gente faz, nós, advogados e advogadas. Mas eu queria destacar duas coisas aqui nessa abertura: conter o poder e pedir justiça. Essas duas tarefas hoje têm uma dimensão extraordinária. E no CONAT, que Jorge Lima falou aqui, Jorge é o nosso tigre da advocacia trabalhista. Outro dia eu declamei para ele um poema, ele não gostou muito, mas eu não vou declamar de novo não, viu, Jorge Lima? Mas lá no CONAT eu acabei encontrando uma colega advogada, constitucionalista como eu, que lembrou de uma exposição que eu fiz em 2002 no Congresso da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas. Pois de lá para cá eu acabei me tornando vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, uma associação fundada por Zé Afonso da Silva. E quando ele me convidou para integrar a ABCD, eu perguntei: mas, professor, por que uma Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas? Ele me olhou e disse: porque existem constitucionalistas não democratas. Simples assim. Simples assim. Não deveria ser necessário a gente adjetivar. Bastaria ser Associação de Constitucionalistas. Mas, no Brasil, a gente precisa dizer que existem constitucionalistas não democratas. Eu queria dizer a vocês que eu penso hoje, assim, em relação a essas crises que a gente vive, e por força dessa provocação dessa colega lá no CONAT, que eu acabei lembrando, ela me falava dessa minha exposição em 2002, que eu nem me lembrava mais, num encontro da ABCD em Campos do Jordão. Mas, gente, há quase 15 anos atrás, eu estava refletindo sobre as contradições evidentes que o constitucionalismo nos permitia ver. Não que o constitucionalismo fosse em si mesmo as contradições, mas ele, superficialmente, porque eu também não acredito que nós, juristas, possamos entender a partir do olhar jurídico a realidade, complexa como é a realidade brasileira, mas já permitia, 15 anos atrás, perceber algumas contradições, como, por exemplo, a Constituição de 88 ampliou, e de lá para cá isso foi reforçado, a ampliação dos direitos políticos, e de lá para cá nós vimos um movimento absolutamente contraditório de redução de direitos econômicos, direitos sociais, direitos previdenciários dos brasileiros. E eu fiquei pensando, depois que ela me falou do CONAT para cá, que talvez nós possamos pensar uma chave para tentar explicar, uma das chaves para tentar explicar o que está acontecendo no nosso país e essa profusão de crises, né? Crise econômica, crise política, crise moral, crise ambiental. Em qualquer campo que a gente vai, as pessoas falam das crises. Talvez talvez o constitucionalismo possa nos permitir perceber algo que é o nascimento, o florescimento e agora o fortalecimento de uma grande contra-reforma constitucional que começou em 6 de outubro de 1988. A grande reforma democrática que o Brasil fez foi na Constituição de 88, na Assembleia Constituinte de 87 e 88, a mais democrática de todas. E não é por acaso, e aí a história constitucionalista pode nos permitir pensar isso, não é por acaso. Nós só tivemos 3 constituições verdadeiramente democráticas, a de 34, que não levou 3 anos,
em 1937 veio outra, fechou o sistema. A de 1946, não é por acaso que em 1964 veio o golpe, e nós, em 1988, a mais democrática Constituição que nós já construímos, fruto de efetiva participação popular, que, apesar dos seus problemas jurídicos, tentou traçar um futuro para o país, e no dia seguinte à sua promulgação começou uma verdadeira contra-reforma. O que nós estamos vendo hoje é o acirramento dessa luta e dessa disputa política, que se reflete juridicamente, mas não é no campo jurídico que ela se dá, ela se reflete no campo jurídico, um acirramento de uma luta permanente de antagonistas que são incapazes de sentar na mesma mesa porque pensam um mundo completamente diferente. Qual é o Brasil que a gente quer, que a gente sonhou e botou na Constituição de 88? Qual é o Brasil que a elite política está fazendo agora no nosso país? É de uma diferença tão grande que ela não se explica por uma crise moral. Desculpem, a crise moral não é causa, a crise moral é consequência de algo muito mais profundo, que é essa discussão, esse enfrentamento de qual é a sociedade brasileira que a gente quer. Infelizmente, de 88 para cá, o que a gente percebe é exatamente um antagonismo, uma luta, uma disputa por concepções de sociedade brasileira. E a nossa elite política, infelizmente, continua a querer reproduzir uma sociedade que é hierarquizada, violenta e excludente. Não pode ser, porque esse não é o projeto, não foi a esperança que os constituintes de 88 ofereceram ao Brasil. Por isso, esses choques, esse problema permanente. A gente não consegue sair das crises. Por que a gente não consegue sair das crises? Porque essas crises são consequência, não são causa. Mas elas são consequência que se autorreproduzem, produzem mais crises. Então, os advogados e advogadas nunca foram tão importantes porque nós podemos ser instrumentos de contenção do poder. Isso é fundamental. De todos os âmbitos do poder. Mas aqui, para a nossa praia, por exemplo, do poder do Estado de punir criminalmente. É preciso punir os criminosos? É preciso punir aqueles que praticaram corrupção e que são corruptos? Mas o Estado brasileiro tem que ser contido, porque isso tem que ser feito com o devido processo legal, com a presunção de inocência, com a garantia da ampla defesa. Quem vai fazer esse enfrentamento somos nós que vamos fazer esse enfrentamento. E eu não sou criminalista, vocês sabem disso. São os advogados criminais que estão lá na frente, fazendo esse enfrentamento e tentando conter o poder do Estado. Né? O Estado capturado, que é uma coisa impressionante. Em vez do Estado servir a sociedade, ele se propõe a capturar a sociedade o tempo inteiro. Por outro lado, o poder econômico. É impressionante, né? Nós saímos de 88, nós estamos em 2017, é impressionante a capacidade que o poder econômico tem de novo usar a expressão, capturar o poder político. E como é que nós podemos estar, se não lutando, né? Por exemplo, no CAD, né? Lutando dentro dos pequenos espaços que o jurídico nos dá para fazer um enfrentamento do poder econômico mesmo. Né? O poder, eu não vou nem falar do poder religioso, porque hoje você fala qualquer coisa de poder religioso, parece que você é contra as religiões. Esses dias agora, nós tivemos uma discussão enorme, meus colegas conselheiros do Conselho, acerca de uma coisa, e eu não queria perder a oportunidade para dizer isso a vocês. Em sociedades liberais, o Estado não pode ser o censor da arte. O Estado não pode ser aquele que vai dizer que algo é artístico ou não é artístico. Desculpem. Mesmo quando a arte nos desagrada, mesmo quando a arte nos ofende naquilo que nós temos de mais sagrado, como, por exemplo, os nossos princípios religiosos. Mas não pode ser o Estado. É a sociedade, nos seus diversos âmbitos, que pode fazer e dizer: eu não gosto disso, isso não me agrada, eu estou fora. Não podemos esquecer, gente, do Jesuí Charlie Hebdo. Não podemos esquecer. Houve um massacre de um jornal, de uma revista satírica francesa, por conta de uma ironia religiosa. Então, isso é muito sério. Então, assim, é preciso que a gente garanta que as liberdades que estão inscritas na Constituição não estão apenas escritas na Constituição, estão escritas na Constituição porque são fruto de parte da nossa alma, de parte, não de toda, mas de parte da nossa alma,
coletiva. Então, assim, nós temos um papel fundamental, os advogados nunca, desculpem, às vezes a gente fala assim, né, dessa forma meio exagerada, mas, assim, na minha história de vida, eu tenho 33 anos como advogado, os advogados e advogadas nunca foram tão importantes. Nunca foram. Por que nunca foram tão importantes? Porque a mim me parece que nós temos uma onda reacionária tomando conta, avassalando, ameaçando as nossas liberdades, e nossos amigos acham tudo bem. Eu tenho um monte de amigos da minha idade, que foram meus colegas no Vieira, que foram meus colegas na faculdade, que foram meus colegas de pós-graduação, e que acham tudo bem, mas não é tudo bem. Não é tudo bem. Não é possível admitir movimentos de limitação das nossas liberdades. E somos nós, os advogados, que vamos lutar para conter o poder político, o poder econômico, o poder religioso, o poder nas suas diversas esferas. Esta conferência vai trazer temas importantes para a nossa reflexão, de que maneira nós podemos fazer essa contenção do poder. E mais do que isso, porque no nosso espaço próprio de atuação da advocacia, nós somos fundamentais para pedir justiça. E para pedir justiça, nós precisamos saber pedir justiça. Parece uma coisa tão óbvia e tão simples, mas que, poxa, quando a gente cai no nosso dia a dia, e num dia a dia tão massacrante, eu penso nos meus colegas que advogam no Fórum do Imbuí, por exemplo, nos juizados, que dia a dia massacrante, mas, Luiz, você está dizendo o quê? Estou dizendo que as pessoas que vão lá para o Fórum do Imbuí fazer pedidos de justiça têm que saber pedir. Tem que saber pedir. Os que vão para o Fórum Rui Barbosa, os que vão para a Justiça do Trabalho, os que vão para a Justiça Criminal. Esta conferência traz temas de importância técnica para nos habilitar para que nós possamos saber pedir justiça. Eu participei, não de todos os dias do CONAT, eu participei de alguns dias, fiquei encantado com a profundidade das discussões acerca da reforma trabalhista. Nós precisamos aprofundar qual é o nosso papel, né? Porque não basta dizer assim, não vamos aplicar a nova lei da reforma trabalhista, mas é óbvio que vamos aplicar. A questão é como ela pode estar submetida a controle de constitucionalidade, a controle de convencionalidade, como é que nós, advogados, vamos aplicar aquilo, sim, em defesa de nossos clientes e em nossa defesa, gente. Afinal de contas, todos nós queremos sobreviver com dignidade através da nossa remuneração, dos nossos honorários, nas diversas esferas que a gente vai atuar. Então, esta conferência também vai nos servir para discutir nos diversos assuntos. São 25 painéis, 5 workshops. Só para dar um exemplo, que aí fui eu. Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial a Daniela, em nome de toda a coordenação, toda a diretoria, toda a coordenação. Daniela tem se multiplicado de uma forma, e isso gera um custo pessoal, familiar enorme. Mas, se vocês pegarem lá a planilha do tudo que a gente vai fazer ao longo desses 2 dias e uma noite, é extraordinário. Por exemplo, uma coisa que aí fui eu que sugeri. Eu estava um dia e vi uma propaganda da OAB do Rio de Janeiro, fazendo uma propaganda de uma colega advogada do Rio Grande do Sul, que ia para o Rio de Janeiro fazer uma palestra sobre o que é que a gente pode ou não pode fazer nas redes sociais. O que é que o advogado pode ou não pode fazer nas redes sociais? Eu disse, opa, eu tenho um monte de dúvida, meus colegas devem ter um monte de dúvida. Falei com a Daniela, conseguimos o telefone, vai ter um workshop aqui sobre isso, que a gente depois vai ter que transformar isso em forma permanente, pedir o pessoal da nossa comissão de TI, com o Tamir, de todos os colegas, para reproduzir, porque a gente não vive mais sem as redes sociais. Eu, por exemplo, fiquei meu celular quebrado 24 horas agora no fim de semana, fiquei louco, porque não conseguia falar o WhatsApp das preparações, com um monte de gente preparando essa conferência. O que é que a gente pode fazer? Tem limite? Tem limite. Tem um monte de limite daquilo que a gente pode fazer, falar. A gente não pode fazer propaganda, mas a gente pode fazer publicidade. Então, veja, uma coisa simples, né? Uma coisa, mas é do nosso dia a dia. Então, esta conferência teve esta finalidade também, né? Nós temos uma série enorme de temas com palestrantes os mais diferentes, os mais diversos, alguns dos melhores presidentes do Brasil que estão aqui para conversar conosco, alguns dos melhores professores, advogados, advogadas, gente de outras profissões, como do Ministério Público, que vão estar aqui conversando com a gente. Então, eu não queria perder a oportunidade para dizer isso, assim, da minha alegria da gente poder, nesta conferência, refletir sobre essa atuação, pelo menos dessas 2 atuações do advogado, nesse momento tão importante
conter o poder e pedir justiça. E queria começar a terminar. Eu disse a Jorge Lima que, enfim, que eu precisava repetir algo que eu disse lá, porque essas coisas de falar é uma coisa curiosa, né? Eu estava na abertura do CONAT, o pessoal me deu 5 minutos, né? Aí, antes de subir à mesa, eu estava conversando com os outros presidentes do CONAT, e alguém disse assim, no Rio de Janeiro, não sei se é verdade, viu, Felipe? Vou dizer o que disseram lá. No Rio de Janeiro, a abertura do CONAT levou 7 horas. Aí eu olhei assim, na programação tinham 3 pessoas para falar. Acabaram que foram mais pessoas, mas tinham 3 pessoas para falar, entre as quais eu. E aí eu disse para o pessoal da coordenação, porreta, repare, me deram 5 minutos, os outros 2 vão falar 3 horas e meia. Eu acho que é um... Mas acabou que não foi exatamente isso, e eu assim, falei 10 minutos, mas tinha tantas coisas para falar, mas eu pedi a Jorge permissão para repetir o que eu falei lá, que eu queria efetivamente compartilhar isso com vocês. Eu comecei... E ele falou de 1.300 pessoas, eu acho que mais da metade de fora da Bahia, assim, talvez mais da metade. E para as pessoas que são de fora da Bahia, nós temos aqui alguns colegas presidentes de fora, eu não podia deixar de começar, senão com Castro Alves, né? Senhor Deus dos desgraçados, onde estás tu, Senhor Deus? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te enviei meu grito, que embalde corre o infinito, onde estás tu, Senhor Deus? E lá no CONAT eu me dirigi à Justiça do Trabalho, e aqui eu quero me dirigir a todas as justiças. A Justiça do Trabalho, mas a Justiça, especialmente a Justiça Estadual, que está aqui representada por 2 grandes desembargadores do Tribunal de Justiça do 5º Constitucional. Eu queria invocar a Justiça, a deusa da Justiça. Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçada nos céus? Há 2000 anos te enviei meu grito, que embalde corre o infinito. Onde estás tu, Senhora da Justiça? Onde está a Justiça da Bahia? E eu fico aqui pensando comigo da forma como estão debilitando, destruindo, amesquinhando o judiciário baiano, sobretudo do 1º grau. Eu fico pensando que nós temos algumas alternativas. 2 delas. A gente pode estar ao lado da Justiça da Bahia, numa vala comum dos indigentes. Ou a gente pode estar ao lado da Justiça da Bahia, na trincheira de luta. Eu quero propor a vocês que a gente esteja na trincheira de luta, para fazer com que essa Justiça da Bahia... para fazer com que a Justiça da Bahia, desembargador Castelo Branco, desembargador Pedro Guerra, seja digna do povo da Bahia. Não faz nenhum sentido, me permitam dizer isso de público, não faz nenhum sentido que, tendo o 2º melhor tribunal do país, que é o 2º mais produtivo, o Tribunal de Justiça da Bahia, e tendo a pior justiça de 1º grau, não faz nenhum sentido propor a criação de 10 cargos de desembargador para a OAB da Bahia só depois de todos os cargos de magistrado de 1º grau. Não faz sentido. Não é possível. Não é possível. Eu tomei um susto. Os números do CNJ dizem que na Bahia faltam 248 magistrados. Nós vamos criar 10 cargos de desembargador? Tenha santa paciência. É preciso dizer que não é essa a prioridade. Aliás, que o CNJ já disse. A prioridade é preencher os cargos dos juízes de 1º grau, fazer com que as varas funcionem dignamente, não apenas para os advogados e advogadas, mas para os cidadãos. Então, eu não podia perder a oportunidade de dizer isso publicamente, dizer que a gente, enfim, tem uma opção. Todas as vezes a gente tem uma opção. E a nossa opção, e eu queria, de novo, agradecer a presença de todas essas instituições que estão aqui. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado, minha chefe, Luciane Croda, que está aqui representando o governo do Estado, agradecer a presença dela e todas as outras que estão na mesa e as que não estão na mesa, dizer que a OAB interessa um diálogo franco, leal, transparente e crítico. Não esperem da OAB da Bahia que a gente vá babar ovo de poderoso. Nós vamos fazer a crítica. Por exemplo, pena que o desembargador Alcino Felizola já saiu. Pena. Maria Luísa, presidente de Guanambi. Sexta-feira retrasada, chego eu em Guanambi. Porque o corregedor do Tribunal do Trabalho vai pela primeira vez a Guanambi, em 2 anos de mandato, vai pela primeira vez, acaba agora, no começo de novembro, vai, pede uma reunião com a OAB
marca-se a reunião na sala da OAB, no Fórum Trabalhista, e um assessor do desembargador, a pedido do desembargador, diz que advogados que estão sem gravata não entram na reunião. Hein? Hein? Desculpe. Na nossa casa, quem diz como se veste somos nós. E as vestes talares... E a OAB da Bahia teve o trabalho de passar 2 anos discutindo com os colegas para definir critérios de vestimenta dos advogados por conta dos problemas, sobretudo no calor, no interior e no sertão. Eduardo Rodrigues, foi de Ribeira do Pombal que veio essa sugestão da gente aprovar, e nós aprovamos. Para a OAB da Bahia, só é necessária gravata e paletó para a sustentação oral ou para a audiência. E se tiver as vestes talares, também não precisa. Nos fóruns, não sendo audiência nem sustentação oral, não precisa de gravata. E na nossa sala, desculpe, é uma coisa inacreditável. Ou seja, não esperem que a gente vá babar o ovo do senhor corregedor, porque a gente vai dizer a ele que ele está errado. E os nossos colegas, todos que estavam lá, eram mais de 10, 2 sem gravata. Quando receberam a recomendação, todos tiraram a gravata e não teve reunião banana nenhuma. E para terminar, quero dizer a vocês, sobretudo, isso eu não disse lá, viu, Jorge, acabei esquecendo, sobretudo para os meus amigos de fora da Bahia. Na Bahia, comer água não é beber água. Para dizer que se eu comecei com Castro Alves, eu quero terminar com Jorge Amado. Na feira de literatura do Pelourinho, Flipelô, que teve esse ano, foi extraordinário. Eu fui com Elza, e nós fomos à casa de Jorge Amado, óbvio, né? Porque passar no Pelourinho tem que ir na casa de Jorge Amado. Nós fomos à missa na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, depois fomos à casa de Jorge Amado. Quando eu entrei na casa de Jorge Amado, fui direto na bancada vendendo livros. Tinha uma jovem vendedora, eu disse, menina, o que é que você me recomenda? E ela me disse, já li 12 livros de Jorge Amado, gostei mais, foi de Quincas Berro d'Água. Então me dê para eu reler, porque eu li Quincas Berro d'Água, tinha lido na adolescência e reli, maravilhado pela história, maravilhado pelo texto de Jorge Amado, para dizer a vocês que se aqui na Bahia lhes servirem um copo com um líquido transparente, cristalino, se for água, joguem fora. É mentira. Na Bahia se come a água. E o livro termina com uma frase extraordinária. Uma frase extraordinária. Enterro, cada qual cuide do seu. Impossível não há. Quero dizer a meus amigos todos, baianos e não baianos, que na Bahia, impossível não há. Vamos para essa extraordinária conferência.